Estimadas amigas, caros amigos, não me é muito agradável a ideia da data para se comemorar o Dia da Mulher. Nós não temos o Dia do Homem, né? Nós não comemoramos, não celebramos aquilo que tem um valor espontâneo, natural. Mas assim como nós compreendemos que convenções e símbolos têm um poder de influência sobre nós maior do que nós podemos dimensionar, e assim como temos um dia definido para festejarmos o nascimento do nosso Senhor Jesus, uma data inclusive ficcional, definida arbitrariamente por questões culturais antigas, né, do antigo Deus Sol, em 25 de dezembro, assim, em cultos pagãos, era assim compreendido porque era o início, não é, do inverno no hemisfério norte. Então esse culto pagão ao Deus Sol veio a ser convertido em culto ao nascimento de Jesus. Então nós compreendemos que haja essa necessidade, sobremaneira numa era em que muitos homens, e lamentavelmente bom percentual das mulheres, presume que a luta pelos direitos femininos haja perdido sua razão de ser. Como se nós vivêssemos numa era em que foram superadas todas as injustiças no que concerne ao gênero em nossa espécie. Nós acreditamos que o preconceito em relação ao gênero feminino, não só em países muçulmanos ou de cultura muçulmana, colocar da forma mais direta, não só no Oriente Extremo, como na China, no próprio Japão, etc., que são países de grande poderio econômico, no caso da China, inclusive militar, e de influência cultural hoje, feliz ou infelizmente, mas mesmo aqui no Brasil, dita uma sociedade liberada, liberal, democrática, nós vemos que os salários continuam muito diferentes, nós vemos que a presença das mulheres em altos cargos de liderança continua de percentual irrisório. Nós sabemos que muitas vezes é por falta de decisão ou mesmo de gana, vontade por parte de nossas irmãs do sexo feminino nesse sentido, mas nós encontramos muitos bloqueios psicológicos, culturais, vamos dizer até em alguns aspectos espirituais, há forças negativas, destrutivas, quero dizer, que trabalham nesse sentido. As próprias mulheres, em muitos sentidos, as minhas amigas que me ouvem, ou aquelas que nos ouvem apenas, não como amigas, mas como pessoas respeitosas e atentas, hão de convir como é comum isso, na condição de um feminista ardoroso, não no sentido da militância radical, desequilibrada, como surgiu e era necessário à época das mulheres virago, etc., na virada do século XIX para o século XX, houve a necessidade de haver esse tipo de movimento feminista, político, e hoje nós temos que buscar um movimento feminino mais do que feminista. E nós vemos com frequência os elementos femininos serem desprezados dentro de nós mesmos e nós mesmas, homens ou mulheres, héteros ou homossexuais, ou bissexuais, como seja, ou transexuais. Subvalorizamos a doçura, a intuição, a afabilidade no sentido de sermos dóceis. Nós não aceitamos muito a ideia do ouvir com atenção muitas vezes, ouvir com respeito, mesmo num instante de rivalidade ou talvez principalmente nesses momentos. Nós vemos que as próprias mulheres como seres encarnados em corpo de mulher, as próprias mulheres em ambiente de trabalho, mesmo as mulheres femininas e talvez exatamente as femininas mais ainda, têm reservas muito maiores com suas colegas mulheres, chefas mulheres, subalternas na hierarquia da organização mulheres, do que com seus pares homens. Então, isso é muito triste, a valorização excessiva dos filhos homens em detrimento das filhas mulheres, considerar, até mesmo quando uma mãe é muito zelosa, tratar a filha como se fosse um biscuit quebrável, um biscuit muito frágil, um brinquedinho, uma bonequinha, um bibelô. A forma de se cuidar das meninas, estimulando excessivamente a vaidade e a futilidade com a aparência física,
e por tratar a menina, às vezes, com cuidado excessivo, sem fazermos o mesmo com os meninos, transmitimos uma mensagem para elas de que elas são frágeis. Não vemos nenhuma fragilidade na doçura, na habilidade de liderança, que é muito mais madura em personalidades feminis, porque ouvem sem preocupação de mando e depois tomam a decisão por espírito de responsabilidade e consciência. Então, nesse Dia Internacional da Mulher, gostaria de deixar isso registrado, entristecido ainda por ver muitos ganhos por vir, muitas conquistas a serem feitas e o movimento feminino perdendo força. Nós vemos, por exemplo, a própria moda, a moda que exagera, embora aconteça isso com os homens também, a moda que exagera em exibir partes do corpo das mulheres, em exibi-las como fêmeas da espécie, em exibi-las como objeto de apreciação e consumo. Nós não vamos dignificar o gênero feminino dessa forma, na minha opinião. E mais que isso, para considerar exclusivamente o aspecto da sensualidade, só para vermos como esse movimento da moda, de que discordo, mas que isso tem força, porque também há mercado, é bom que nós observemos, para a sensualidade, uma mulher muito bonita e bem feita não esconde os seus atributos de sensualidade, sexualidade, beleza por estar vestida de modo composto. Muito pelo contrário, ela chama mais atenção. Uma mulher elegantemente bem vestida desperta o fascínio do mistério, o que há por trás daquela roupa, mostrando-se, abrindo a sua intimidade publicamente em mini-saias que se tornam generalizadas, em bustiers e toda forma de roupa que exige que as mulheres sejam extremamente magras, que sejam jovens, que estejam perfeitamente em forma e que estejam à mostra como fêmeas animais. Se isso não é nada demais, primeiro, vamos lembrar que a força do sexo é grande, existe. E se uma mulher, se ela for muito bonita, mais motivo, ela deve ocultar, deixar insinuado, para que ela chame atenção para outros atributos de sua personalidade, para ela ser identificada não pela aparência física, como fêmeas animais são identificadas. Olhamos para ver se é uma fêmea da espécie. Sim, é uma vaca. Sim, é uma égua. Sim, é uma cadela. Nós não considero, na condição de feminista, me sinto triste, entristecido com as mulheres aceitarem os ditames da moda e se diminuírem, se amesquinharem, depreciarem o seu valor, expondo-se como se fossem apenas fêmeas da espécie. Mulheres são muito mais que isso. O feminino é a salvação da humanidade. No esgotamento dos valores do patriarcalismo que nós vemos a humanidade à beira do abismo. E as mulheres representam o feminino corporificado. Portanto, a minha visão vamos dizer, a sacralização do feminino, que é a minha perspectiva e dos autores que tenho lido, de tendências sobre as novas tendências para os vetores evolucionais da nossa civilização das últimas décadas, do final dos anos 70, principalmente para esta data, são todos de conformidade com essa nossa opinião. Temos que sacralizar o feminino, não vulgarizar, não profanar o feminino. E isso começa com o corpo da mulher. Isso começa com o respeito que a mulher tem por si mesma, com a forma de se vestir, com a forma, pode ficar muito bonita, reitero, muito elegante e sexy. Quem disse que é uma mulher que não tem como esconder um corpo bem feito por detrás de roupas que hoje em dia ninguém usa saia-balão, ninguém usa roupas que escondam formas. É impossível uma mulher bonita e bem feita esconder sua beleza atrás de roupa. Mas por que a roupa, os membros inferiores ficarem completamente à mostra? Por que chegar ao ponto de uma mulher não poder se sentar direito porque ela fica a ponto de exibir a genitália publicamente ou insinuar a genitália publicamente? Precisa nós chegarmos a isso? Então, isso é uma,
vamos dizer, eu acho sacrílego, eu considero um desrespeito às mulheres, um desrespeito a si mesma, a mulher que faz isso, e um desrespeito à mulher quando ela se coloca suspeitosa com suas companheiras mulheres no trabalho, com um pé atrás com suas colegas do mundo acadêmico. As mulheres são mais complexas, realmente. As mulheres têm mais aptidão para dissimulação, mas as mulheres também, na minha opinião, têm muito maior pendor para o coração, para as causas humanistas, para as causas ecológicas, para as causas espirituais, para as causas que dizem respeito a tudo que é de mais sagrado relacionado à espécie humana. Tudo que concerne a transcendência tem muito a ver com a mulher e com, principalmente, o feminino que as mulheres representam. Então, neste momento de reflexão sobre o assunto de espiritualidade, deixo aqui o meu registro, o meu protesto, a minha visão crítica sobre o que ocorre hoje. Peço desculpas se feri os brios de algumas amigas mulheres que nos ouçam, não espero que concordem com tudo, mas gostaria até que concordassem, porque eu imagino que numa sociedade onde as mulheres se dessem ao devido respeito, desde a forma de se vestir, e olhem que nós somos um libertador da atividade sexual. Se os homens podem ter certos comportamentos sexuais livres, as mulheres também podem na mesma medida. Mas acredito que são os homens que devem corrigir os excessos da promiscuidade do passado para aprenderem com as mulheres que colocam sentimento antes da prática sexual. E não vulgarizar, não é nem a vulgarizar, aviltar o próprio sentimento, violar o próprio coração para seguir uma onda de costumes da atualidade, de colocar o sexo à frente do sentimento. Então acredito que não será dessa forma, temos que pensar temos que ser progressistas, quebrar todas as formas de preconceito. Mas lembremos que um preconceito não será preconceito se está protegendo sentimentos verdadeiros. Será, sim, uma violação de valores clássicos, intemporais. Então, observemos que o conservadorismo, o tradicionalismo, a castração, a obrigação de que a mulher case virgem é uma estupidez injusta e, vamos dizer, mesquinha, provinciana. As mulheres têm toda a liberdade de viver sua emancipação sexual, psicológica, profissional e espiritual. É uma vergonha que certas religiões de grande porte não admitam sacerdotisas, quando a maior parte do seu rebanho, ponhamos aí entre aspas, são de mulheres. Por que essas mulheres não se insurgem contra essas religiões? Imediatamente, as cúpulas políticas dessas religiões reformariam seus postulados, suas regras ditas intemporais, se em massa as mulheres se opusessem a isso. Não piso numa igreja, numa instituição que diga que eu sou um ser inferior a um homem. Como é que uma mulher frequenta uma igreja que diz que não pode haver uma sacerdotisa porque uma mulher é inferior a um homem? Não tem dignidade ou moralidade bastante para oficiar uma missa? Como homossexuais frequentam certos ambientes católicos ou evangélicos, porque nem todos são assim, de que afirmam categoricamente que os homossexuais estão pervertendo valores morais, apenas por interpretação da Bíblia, que a Bíblia pode ser interpretada ao bel prazer de teólogos, como nós vemos isso no correr dos séculos, é histórico. Guerras foram perpetradas em nome da Bíblia, a ciência foi perseguida em nome de interpretações erradas da Bíblia, a Santa Inquisição, santa entre aspas, foi feita em nome da Bíblia. Hoje, horrores como algumas autoridades que estão se apresentando apenas em cargos públicos, provisoriamente. Esse barulho é provisório. Se opondo a pessoas componentes da raça negra e a homossexuais. Isso é um conjunto pérfido, é um kit de perversidade, um kit de oposição a tudo que é humano, a tudo que é decente, a tudo que é sagrado, cristão, legitimamente cristão e espiritual, porque Jesus era contrário a todas as hipocrisias religiosas que estamos vendo agora de forma tão enfática. Nos sublevemos contra todos os movimentos que amesquinham mulheres, amesquinham negros, amesquinham homossexuais, que colocam as minorias como sendo
constituídas de cidadãos e cidadãs de segunda categoria, somos uma única humanidade e, se observarmos, somos compostos de minorias. A mais paradoxal de todas as minorias, porque tem características, sofre, padece a função, vamos dizer, a condição de minoria sem o ser em termos numéricos, são as mulheres. Esta minoria das mulheres é uma maioria em termos numéricos, por conta da mortandade masculina muito maior, apesar de haver um pequeno número maior de nascimentos masculinos, mas a população feminina é maior porque a mortandade masculina é maior por diversos índices que não é a questão aqui a tratar. Então, a maioria da população tratada como sendo cidadão de segunda classe, frequentando religiões e ambientes que as tratam como cidadãos de segunda classe. Pois então, não estou dizendo que abandonem essas igrejas, não. Eu estou sugerindo é que nós façamos pressão política, a exigência da dignidade. Jesus propôs isso. Não vim trazer a paz, mas a espada. Lutemos pelo bem, lutemos pela dignidade, lutemos pelo respeito a nós mesmos e a nossos irmãos e irmãs em humanidade. Posso falar com muito gosto porque estou em corpo de homem nessa encarnação. Não aceitemos esta postura abjeta de diversas autoridades religiosas e políticas de colocarem mulheres, negros e gays na condição de seres de segunda categoria, que devem se sujeitar a uma posição de humilhação diante das leis, diante do Estado, diante das igrejas, diante de Deus. Isso é blasfemo. A divina providência nos criou iguais, geneticamente. Interpretações bíblicas são sacrílegas se são utilizadas para sustentar posturas anticristãs. Não admitamos. Está lá, Jesus, não pode haver mulheres sacerdotisas porque os apóstolos eram todos homens. O registro da época diz isso. Maria Madalena, há fortes indícios, históricos inclusive, que indicam que ela foi uma apóstola também, não só os apóstolos homens, que ela tinha funções equivalentes aos homens, mesmo numa era de tanto machismo, numa sociedade tão patriarcal como a judaica da antiguidade. Então, vejamos isso. Hoje não é mais cabível haver religiões e determinados setores da sociedade, muito menos nos meios de poder instituídos por um Estado laico, que estejam sofrendo influência de certos segmentos fundamentalistas, fanáticos, desrespeitosos dos direitos civis e desrespeitosos da dignidade do ser humano. Porque, inclusive, estas pessoas costumam ser homossexuais reprimidas, desrespeitadoras de mulheres em casa e muitas vezes têm sangue mestiço e não querem admitir, e isso é muito óbvio por parte dessas pessoas. Elas são mestiças, elas são homossexuais reprimidas e elas destratam mulheres porque invejam o poder que a mulher tem. Porque naturalmente o poder vem da mulher. Desde o nível biológico, as mulheres têm o poder da cocriação com Deus. O homem entra apenas com um gameta, num rápido momento, se considerarmos o aspecto apenas animal da mulher. Vejam só, o homem entra apenas com o gameta. A mulher gera, junto com Deus, o ser dentro de si durante 9 meses, com nenhuma participação masculina. Só existe participação masculina, ou seja, não biológica, no nível social, humano, psicológico, porque estamos numa sociedade civilizada. Então há um casal, o marido ajuda no sustento da casa, junto com a mulher, dividindo as contas. Mas não fosse isso, não haveria participação masculina nenhuma. O poder está com as mulheres. Então sugiro a vocês, nossas irmãs em humanidade, levantem-se a favor de vocês mesmas. Não se deixem subjugar. Não se deixem seduzir pelas ondas de aviltamento da dignidade, da grandeza do feminino que vocês representam com muito mais força do que nós homens, porque estão em corpos de mulher. Deus as abençoe e as faça muito felizes. Irmão, em militância aberta, cerrada, numa época em que, lamentavelmente, essas defesas ou esse tipo de discurso está se fazendo raro, Benjamin Teixeira de Aguiar, em nome dos amigos espirituais que nos conduzem. No dia 8 de março de 2013.